Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma e eu tô seguindo a série de vídeos sobre a ressonância harmônica. Estou fazendo o meu depoimento da minha 7ª e 8ª onda da ressonância. Eu já estou na minha 13ª onda, né? Então tô passando aqui para vocês a experiência e hoje eu vou contar para vocês como a ressonância me ajudou, uma grande transição de carreira na minha vida, como me ajudou a começar o processo para ter o meu diploma no estrangeiro, né? E outras grandes mudanças que aconteceram, né? Então, como eu já falei para vocês algumas vezes, vou repetir, por favor, não vejam meus vídeos no mudo. Se você deseja saber como fazer seus pedidos sobre a ressonância harmônica, como funciona a ressonância harmônica, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para o site do professor Hélio, porque é somente ele e a equipe dele que podem falar para você como você deve pedir a sua ressonância e como funciona a questão dos pedidos, tá? Como eu já expliquei algumas vezes, vou repetir para o pessoal que sempre pergunta, né, sobre a questão dos pedidos, eu ainda utilizo o formulário antigo, ok? Então, vamos lá. Para resumir para vocês, assim, né, tava nos Estados Unidos naquela época, né, voltei para a França e eu tive um choque muito grande quando eu voltei aqui para a França, que foi uma coisa assim que eu acho que até eu não comentei tanto, assim, né, não falei muito sobre isso, porque no dia em que eu voltei de viagem, eu caí num choro, assim, porque nos Estados Unidos sempre foi um sonho da minha vida de conhecer os Estados Unidos, imagino que é um sonho de muitas pessoas, e ter realizado esse sonho que primeiro parecia impossível, trabalhei que nem uma condenada para conseguir, vivi tudo aquilo durante toda a minha viagem, assim, durante os estudos, eu voltei a ser vista como uma pessoa, sabe? Porque uma das coisas que a gente não fala muito é o quanto a maioria das pessoas se escondem atrás do seu diploma, sabe? Se você for se apresentar no Brasil, por exemplo, a pessoa geralmente vai dizer para você: oi, eu sou fulano, fulana, tal profissão, eu faço tal coisa. Então nós nos tornamos aquilo que nós fazemos. E uma das grandes desconstruções da minha vida, quando eu fui para a Austrália, por exemplo, que foi muito tempo antes, foi justamente descobrir quem eu sou sem o meu diploma. Sem ter o meu diploma para usar como cartão de visitas quando eu me apresento para as pessoas, sabe? E essa foi uma reflexão porque aqui na França eu tinha, na época, um emprego que não precisava de diploma, então era um trabalho super pesado, sem perspectiva, como comentei para vocês, né, que estava naquele desespero, a locomotiva querendo andar e o paradigma de crenças me segurando, né, a ressonância querendo funcionar e eu tentando parar, né. E eu justamente estava num momento em que a minha autoestima baixou muito, eu passei a não acreditar em mim, porque eu mandei, assim, eu juro pra vocês, eu devo ter mandado mais de 1000 currículos e ninguém me chamava, sabe? As portas não se abriam, então não era por falta de força da minha parte. A questão é que eu não sabia como é que tinha que ser a adaptação do currículo para a França, eu não sabia que a gente tem que falar de uma outra forma, que você tem que fazer uma carta de motivação. Eles têm uma série de coisas que eu não sabia. Mas enfim, por conta de tudo isso, a minha autoestima estava hiper baixa, eu estava muito triste. E quando eu fui para os Estados Unidos, por estar conversando com as pessoas, por estar fazendo um curso, de novo eu voltei a ser uma pessoa. As pessoas não olhavam para mim como a atendente da loja. Eu era a Natália, eu estava ali estudando, eu estava ali fazendo uma formação no exterior. Eu estava pagando por aquela formação, por mais que eu tivesse bolsa de estudos. E aí, quando eu volto para a França, o choque de realidade, não, você, de Cinderela, você vai para Gata Borralheira de novo, vai voltar a trabalhar no shopping de novo, ficar de pé 10 horas por dia. É foda, né? Desculpa a palavra, gente. Então eu tive esse choque de realidade quando eu voltei e isso foi ótimo, fez parte da ressonância, porque eu vinha pedindo: professor, pelo amor de Deus, mostra para mim o meu verdadeiro propósito de alma. Professor, mostra para mim o que eu tenho que fazer com a minha carreira verdadeira. Professor, sabe assim, sempre choramingando as pitangas, né, como boa vítima, né, ai, coitada de mim, ó céus da vida, ninguém me ajuda, mando currículo, ninguém me abre porta, mais ou menos por aí, né, eu tava lá no meu ofurô de cocô. Então naquela época algumas coisas começaram a acontecer, né. Primeiro que um dos pedidos que eu fiz, que foi de entrar num relacionamento, como eu falei pra vocês, eu já até tenho alguns vídeos aqui no canal que eu comento sobre isso, avant passant,
que é eu encontrei o abençoado que me acompanha. E nós somos felizes juntos, né? Estamos aí equilibrando as coisas e é sempre muito divertido, embora seja um desafio, porque todo relacionamento intercultural, ele tem uma série de vantagens e desvantagens, né? Então, enfim, não abro muito sobre o meu relacionamento mais do que o que eu já falei aqui, porque eu acho que algumas coisas são bem íntimas, sagradas, e a gente guarda pra gente, né? Só comento com vocês assim, foi um pedido da ressonância, foi algo que veio muito rápido, assim, eu pedi menos de um mês depois, ou um pouco mais de um mês depois, o abençoado apareceu, eu contei a experiência em detalhes, não vou me repetir aqui, e ele vinha trazendo uma coisa que eu achei muito legal, que vinha dentro da minha ressonância, né? Que era pedir para fazer esporte, ter essa energia para fazer esporte, para conhecer pessoas novas, pessoas mais positivas e tudo. E uma das coisas mais interessantes e mais maravilhosas assim que eu recebi com esse relacionamento foi de conhecer os amigos dele, que são pessoas super legais, são pessoas de boa, sabe? Às vezes eu olho para eles, é muito engraçado, porque eles são assim. Sabe assim, aquele grupo de amigos que não fica falando de putaria, que não fica falando de, sabe, de coisa assim que a gente tá tão acostumado, assim, normalmente, né? Ou pelo menos era o que eu tava acostumada. Eles são super legais, eles falam de coisa legal, eles falam de coisas positivas, eles falam do trabalho, falam do crescimento pessoal, profissional, sabe? Então é outra vibe, sabe? Comecei a mudar o meu entorno, assim, né? O ambiente começou a mudar. Além disso, como o abençoado, né, tem essa coisa de gostar de fazer esporte e tal, a gente começou a pegar esse hábito, né, de nos finais de semana caminhar, e comecei, né, a me abrir para descobrir Paris e tudo, né. E nessa mesma época, calhou de ser bem a entrevista para minha naturalização francesa, né, e olha como, assim, ó, Deus nem disfarça, como diz a minha amiga Leda, né. Eu pedindo na ressonância, olha, professora, eu peço que as datas, né, da entrevista caiam umas datas que eu tô na França, que tá tudo certo, né? E aí eu tinha comprado passagem pra ir pro Brasil, gente. Vocês acreditam que deu certinho? Tipo assim, caiu na data, assim, ó, que eu ia estar na França, certinho, exatamente, né? Bom, professor, ele dá nó em pingo d'água, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Então, assim, até esses pequenos detalhes a ressonância deu conta, sabe? E aí, enfim, o abençoado que me acompanha me ajudando em toda a documentação, né, imprimindo papel. Nossa senhora, o abençoado, ele me ajudou muito nisso, assim, não posso reclamar. Aí fui pra tal da entrevista, né, eu vou explicar pra vocês o negócio. Eu pedi assim, professor, eu quero conseguir ir bem na entrevista e tudo, né. Obviamente já me via, né, querendo muito, né, já me via com a nacionalidade e tudo, né. Gente, vocês não vão acreditar, assim, ó. Eu li todo o livro, consegui toda a documentação, consegui tudo, não sei o que, bababá. Até teve uns documentos assim que eu precisei de última hora, assim, consegui, enfim. Bref. Me preparei pra entrevista, tudo, chega na hora. As pessoas ao meu redor, assim, né? Eu só ia vendo com o canto de olho, assim, né? As pessoas que estavam fazendo entrevista do meu lado, do outro, todo mundo indo embora. E a abençoada que estava lá comigo me segurou durante. Eu acho que foi 57 minutos ou 47 minutos, tá? De entrevista, tá? E assim, eu tinha lido em vários lugares, assim, ó, que o máximo de tempo que alguém ficava era 20 minutos. Ou seja, a abençoada me tirou, assim, ó, eu quero conversar com você, entendeu? E eu já não sabia mais responder as coisas. Ela me perguntou... Essa é engraçada. Ela me perguntou qual é o símbolo, o animal símbolo da França. E eu não sabia dizer galo em francês. Eu falei, o marido da galinha. Tá errado? Não tá, gente. Tá certo. Ela deu risada. Eu fiz a mulher rir, cara. Mas assim, foi difícil, cara. Foi suado. Eu saí da entrevista, eu liguei pra minha amiga Leda, assim, eu falei assim, amiga, eu tô me sentindo muito estranha, assim, parece assim que... Eu senti assim, sabe quando você fica assim, desnorteada, sabe? Fiquei numa vibe ruim mesmo, sabe? Porque, poxa, você ficar muito mais tempo do que as outras pessoas, você tem um monte de pergunta que às vezes eu não sabia a resposta, ou eu falava as coisas um pouco errado e tudo. Eu fiquei assim, muito, muito chateada, sabe? De daqui a pouco botar tudo a perder... por conta de, sei lá, por um erro besta ou por não ter memorizado e aquela coisa. Mas aí, ao invés de
eu ficar me botando pra baixo, assim, sabe? Foi muito bom que eu liguei pra essa minha amiga, pra Leda, porque ela me lembrou, cara, olha pra cima, pensa positivo, solta isso e vai focar em outras coisas, vai focar em coisas positivas. É isso uma outra coisa que eu falo pra vocês, sabe? O quanto a ressonância me trouxe pessoas abençoadas, sabe? Que me lembram de olhar para as coisas boas, para as coisas que estão funcionando e com isso seguir adiante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar, sabe? As pessoas incríveis que a ressonância vai fazendo com que a gente atraia, sabe? Isso é maravilhoso. Inclusive, esse final de semana teve o primeiro encontro do grupo, né, de estudos que a gente tá fazendo. Gente, que energia, que coisa, que maravilhoso, como é maravilhoso encontrar pessoas que pensam como a gente, que enxergam o mundo, assim, que estão nessa caminhada, sabe, de expansão da consciência, que enxergam a expansão que tem em tudo. Cara, foi muito bom, assim, foi maravilhoso, foi um outro presente. E gente de tudo que é lugar, histórias diferentes e sempre, assim, essa busca pelo conhecimento como algo em comum, né? Então é maravilhoso, sabe? E, enfim, teve esse episódio, né, da entrevista da naturalização, que já foi, assim, um desafio, mas graças a Deus deu tudo certo, né? A mulher falou assim, ó, em 2 semanas, se você não receber nenhuma carta, é porque foi aceito. Imagina, né? Normalmente a gente recebe carta quando é aceito, não quando não é aceito. Mas aqui na França, eles têm uma frase que é pas de nouvelles, bonne nouvelle, que é nenhuma notícia quer dizer que é boa notícia. Cultural, né, gente? E aí chegou janeiro de 2023 e eu assim, cara, não dá mais pra ficar nesse emprego, não dá mais pra ficar nessa situação, não aguento mais esse furo de cocô, já cansei, que fedeu demais pra mim, entendeu? E eu decidi, vou sair disso, vou aceitar a mudança que a ressonância tá querendo me trazer. Vou fazer essa mudança de emprego. Porque eu vivia pedindo mudança de emprego, mas não, realmente eu acho que assim, eu me comprometia, mandava currículo e tudo, mas eu não fazia todo o esforço possível, sabe, de esgotar todas as possibilidades. E isso é uma coisa que a gente aprende, assim, sabe, com a PNL e também com outras técnicas, sabe, que enquanto você... assim, você não fica assim, ó, cara, não aguento mais, só tem o caminho de ir, sabe, assim, eu vou de qualquer jeito, eu vou nem que eu tenha que ir a pé, nem que eu tenha que passar fome, nem que, não importa, eu vou chegar onde eu quero. Enquanto você não tá nesse ponto, não doeu o suficiente, você não dá o salto, né, como eu falei, né, todo mundo tem um ponto de alavanca, que é o que a gente fala na PNL. Enquanto você não encontrou o seu, você vai continuar no seu furor de cocô. E eu cheguei no meu, porque começou a tocar em algumas coisas assim pessoais minhas, eu comecei a ter uma série de questões e realmente, né, a ressonância, ela vai fazendo com que o lugar onde você está, que você não tem que estar mais, se você pede a mudança, vai fazer com que fique insuportável, assim, insuportável mesmo. Não tem pessoa que consiga ficar muito tempo na zona de conforto com ressonância harmônica. Até porque, se você pede a sua ressonância harmônica, subentende-se que você está comprometido com o seu processo. Portanto, subentende-se também que você deseja dar aquele salto de consciência, que você vai pegar tudo aquilo que a vida está trazendo para você e você vai destrinchar, e você vai dar conta, e você vai saltar. É isso normalmente, em teoria, que é o que está ali por trás, né? Bom, aí eu decidi, então tá, vou fazer essa mudança de vida e me veio assim um insight assim que fez muito sentido durante a viagem dos Estados Unidos. Olha como todas as coisas estão integradas, né? Tudo aquilo que foi manifestando, cada pequena etapa, cada pequena coisa, tudo isso contribuiu para esse grande salto, né? E para eu estar pronta também para poder dar esse salto, né? E aí me veio assim, durante a viagem dos Estados Unidos a gente fez alguns testes de vocacionais e tal, e aí eu vi que eu tinha mais a ver com essa área, não sei o quê, e aí decidi, vou fazer uma mudança de carreira nessa direção aqui. Vou fazer um curso, aí já pesquisei uma maneira de fazer, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, não é verdade? Então, exceto se a porta não é pra você, aí você vai ficar batendo, que nem eu, né? Eu fiquei batendo em um monte de porta que não era a minha porta, porque eu não tava ouvindo a minha centelha, não tava ouvindo aqui a voz que tava aqui dentro, né? No coração.
E aí fui, dei um jeito e, cara, deu tudo certo. Mas assim, ó, tudo certo mesmo. Eu precisava, vocês não fazem ideia, assim, da quantidade de documentação que precisava. Vocês não fazem ideia, assim, da quantidade de gente que eu precisava entrevistar, que eu precisava receber, que eu precisava fazer. Gente, calhamaço de papel para conseguir o tal do curso que eu queria fazer, a tal da coisa que eu queria fazer e tudo. Reconhecimento de diploma, assim, correndo, na última hora, assim. Tudo isso para que daí, finalmente, graças a Deus, deu tudo certo, tudo certo. E eu consegui o meu curso, consegui a aprovação e tudo. E aí, gente, só alegria, sabe? Nesse meio tempo, era assim, era uma forma de estudo, assim, que eu ganhava, não é ganhava, assim, mas é como se eu estivesse de férias no trabalho, mas ao mesmo tempo estudando, assim. Então era uma forma diferente que eles têm aqui, que você faz essa transição de carreira, assim. E, gente, assim, parece que o universo, assim, ó, resolveu que, olha, você vai realmente tomar a decisão de sair desse lugar, você não vai voltar. Porque eu ainda, sabe, assim, tipo, naqueles meses, até antes de começar o curso, né, porque eu fui aprovada em março, início de abril máximo. E o curso começava só no final de junho, pertinho do meu aniversário, de novo, né? Grandes mudanças. E aí eu tava assim, mas de repente eu posso, né, voltar no final do curso e de repente continuar aqui mais um tempinho para fazer um dinheirinho, né? Olha a cabeça da pessoa, né? Falando de dinheirinho, olha a cabeça da escassez. A cabeça de quem não quer, sabe? Eu tô com medo, zona de conforto, não sei o que. Filho, não, acorda, sabe? Não deu. Começou a acontecer, assim, umas situações, assim, de assédio moral, assim, ó, bizarro, assim, sabe? Forte, com humilhação em público, sabe? Nesse nível, assim, sabe? Com requintes e crueldade, sabe? E eu comecei assim, ó, cara, entrei no modo assim, beleza, sabe? Tipo, tô entendendo que não é mais pra eu estar aqui, ótimo. Mas agora eu também vou começar a me posicionar, porque o abuso vai parar. E ele vai parar agora. E aí eu comecei a me posicionar. Eu comecei, porque daí, na época também, eu tinha esquecido disso, eu tinha pedido pro professor também para eu conseguir um curso que eu consegui, assim, pela prefeitura, assim, eu consegui um cursinho, sabe, de noite, assim, sabe, para você fazer e tal, extra. Corri atrás, gente, eu não fiz só uma coisa, não fiquei só sentadinha esperando meu curso, não, eu fui atrás. É isso que quem tá fazendo ressonância faz, entendeu? A gente entra em ação, vai atrás, né? Dá teus pulos, como a gente diz no Brasil, né? Então eu tava fazendo esse cursinho já que era na área do que eu ia estudar, assim, então eu já tava entendendo algumas coisas, assim, sobre as leis e tudo. E aí eles começaram a fazer esse assédio e eu comecei, não tem problema, a gente tá no país do sindicato. Agora eu vou abrir minha boca, vocês estão aproveitando que vocês estão aqui com um monte de pessoas que são estrangeiros, estrangeiras, que não conhecem a lei, que não sabem que o que você está fazendo é abuso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu tô aqui, eu tenho boca, eu vou falar. E aí eu comecei, sabe? Eu comecei assim, estão fazendo isso, isso e isso. Fui, denunciei pro sindicato. Fui assim, não deu resultado com o sindicato, porque afinal de contas o sindicato aqui, embora funcione. Também tinha muitas questões assim de, é amigo do gerente, não sei o quê. Tudo aquela coisa que a gente já conhece. Assim, a gente muda o CEP, mas é tudo muito parecido em algumas coisas, assim, né? Então, assim, não deu muito resultado, deu resultado, de certa forma, mas não deu resultado em outras coisas. Então, eu disse assim, eu vou fazer tal coisa. Eu fui tomando ações, porque uma das coisas que eu pedi na minha 7ª e 8ª onda foi justamente que eu tivesse conhecimento das leis aqui, que eu entendesse o código, né, o código trabalhista da França. Eu fui pedindo conhecimentos de várias coisas assim para entender mesmo, para ter voz para falar, sabe? E uma das coisas assim que eu pedi já em várias outras ondas assim, e que acho que naquele momento ficou muito mais forte ainda, foi a questão de dar limite, sabe? Gente, quando a gente passa por uma situação de abuso, né, como foi que já aconteceu comigo, como eu contei para vocês aqui rapidamente, o que acontece?
a gente perde a noção do limite, né? Eu perco a noção onde acabou eu e onde começa o outro, porque você é condicionado de uma forma ou de outra a sempre invadir o espaço do outro ou ser invadido, sabe? E eu comecei a fazer esse movimento de dizer não, de terminar com isso, sabe? De parar com isso. E isso veio muito forte com a ressonância. Porque, afinal de contas, a ressonância também me trouxe um terapeuta novo, um terapeuta maravilhoso, o Ulisses, um querido. Gente, eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui na descrição as indicações de contato do Ulisses. Porque, gente, o Ulisses, eu fiz uma constelação com ele e a coisa assim deu um salto, sabe? Da água pro vinho, sabe? Aqui. A questão toda, né? Tudo isso, né? Das pessoas passarem os meus limites, todas essas humilhações, todas essas coisas que estavam muito bloqueadas para mim, em uma sessão já, ó, vambora, sabe? E ele tem muita sensibilidade, sabe? Eu acho isso incrível. E ainda por cima, outro presente, né? É a gente aprender com a energia Yang, né? Tem tantas terapeutas, mulheres, ter a oportunidade de aprender também com um homem é um presente, assim, sabe? Porque eu, pelo menos, entendo como uma raridade, então é um grande presente. Recomendo o trabalho dele de olhos fechados, porque ele me ajudou muito durante essa 7ª e 8ª onda para liberar essas questões com a França. Então, antes da própria entrevista, eu fiz essa constelação também para desbloquear isso. Depois nós trabalhamos algumas outras questões, justamente. E essa questão do abuso, ela também apareceu. Assim, eu tenho que cuidar muito da palavra que eu falo aqui, desculpa, gente. Essa questão do ar, né, apareceu muitas vezes, assim. E ali começou a aparecer cada vez mais com cura. Porque, gente, uma das coisas que acontece, como eu tava falando pra vocês, né, a gente perde essa noção entre o espaço que é meu e que é do outro, e isso vai acontecendo de maneiras muito sutis. E, além disso, a gente entra em dinâmicas que é a vítima e o agressor, ó, e o salvador, né? Então, a gente fica, aquela pessoa que é vítima, muitas vezes ela vai sempre sendo agredida e tudo, mas quando o agressor para de agredir, o que a vítima faz? Ela automaticamente começa a agredir. Então, dentro de cada pessoa que muitas vezes passa por essa situação, existe também um agressor. E essa é a parte mais difícil da gente ter autorresponsabilidade. Eu precisei olhar para muitas vezes onde essa energia existia dentro de mim. E com a ressonância eu comecei a olhar e eu comecei a dar esse salto e começou a fazer muito sentido. Porque você entra na energia A, por exemplo, nessa energia de A, B, né? Quando você chega numa pessoa, a pessoa diz oi e você já despeja na pessoa tudo aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Você nem perguntou se a pessoa tinha espaço para você. Se a pessoa queria ouvir o que você estava falando, você simplesmente vai e invade com o seu campo. Joga. Aí depois, uma outra forma, que também é dessa energia que eu comecei a identificar nas pequenas coisas e eu comecei a parar, é que, como existe também o salvador nessa dinâmica, muitas vezes cada um dos 3 papéis vai se intercalando. Então, às vezes, a vítima ela vai saltar lá para o salvador. Aí eu quero salvar todo mundo. Aí uma pessoa vem e me conta uma história triste, o que eu vou fazer? Eu vou sair dando solução para ela. Ela te pediu? Não. A pessoa te contou uma situação e tudo mais. A pessoa te pediu a tua opinião? Não. Por que você deu? Olha a energia de invasão no campo do outro. A gente falar quando a pessoa não nos pediu para falar. Você não sabe se a pessoa simplesmente estava precisando somente de receber um ouvido escutando ela. Você não sabe disso. Entende assim como essa energia A, ela pode vir das duas partes? Isso começou a ficar muito claro para mim assim durante as ressonâncias, porque como eu queria muito limpar isso dentro de mim, eu precisei curar isso dentro de mim também, aquilo que eu fazia com os outros. Eu era uma pessoa e às vezes eu tenho que me policiar, porque olha, ai, Satanás testa nós, viu? Eu tenho que me policiar que quando alguém vem me contar uma história, eu tenho que me policiar para ficar quieta. Porque afinal de contas a pessoa não me pediu a minha opinião. E outra coisa, você pode me dizer, mas a pessoa estava falando tal coisa, é óbvio que a pessoa queria a tua opinião.
uma das partes mais importantes do processo de cura é aprender a pedir. Você tem que aprender a pedir claramente o que você quer, aquilo que você deseja. E isso foi uma das coisas que começou a ficar muito claro, especialmente naquele momento. Eu falei para vocês, né? Olha, quando você vai materializar, você tem que ter muito claro aquilo que você deseja materializar. Você precisa escrever aquilo que você deseja e você foca 100% da sua atenção naquele único objetivo. E é exatamente a mesma coisa para tudo nessa vida. Inclusive para aquilo que você deseja das outras pessoas, para aquilo que você deseja receber. Se você não sabe pedir, você não sabe receber. E se você não sabe receber, qualquer coisa que te entregarem, tá certo, funciona, serve para você, você vai ter que engolir. E aí você entra de novo na dinâmica de outra pessoa vir e fazer A com você. Porque você não está sabendo pedir, você não está sabendo manter o seu campo e você está muitas vezes tentando salvar as pessoas, invadir as pessoas. E isso é algo que precisa de muito discernimento, gente. E isso eu falo assim porque foi um aprendizado, assim, para mim foi muito tapa na cara aprendendo isso, sabe? E nessas ondas, ainda mais a gente fazendo ressonância, tudo isso foi vindo para fora, sabe? Foi muito forte. Teve uma situação durante esse período em que uma chefe minha, ela pegou, eu tava numa reunião assim, sabe? Eu tava olhando pro lado, mas eu tava olhando pro lado porque eu tava prestando atenção se vinha cliente. Enquanto isso ela tava falando. E pra ela, aquilo foi uma violência pra ela, sabe? Ela se sentiu violada porque eu estava olhando pro lado enquanto ela estava falando. Tinham outras pessoas prestando atenção, olhando pra ela, mas o meu olhar estar ausente, eu que tinha toda essa questão, chamou atenção para ela. E aí o que ela fez? Ela me humilhou em público, né? Ficou falando, ficou me xingando, me chamando a minha atenção na frente de todo mundo e tudo mais. Eu poderia muito bem ter chegado para ela e falado sua isso, sua aquilo, sua não sei o que, ter devolvido na mesma moeda, né? Ter sido a agressora, né? Eu fui a vítima, agora eu vou ser a agressora. E não. Eu faço ressonância, né, gente? Alguma coisa, algum download fez, né? A minha reação com ela, claro, eu tava tremendo de raiva, assim, me segurando para não chorar. E eu falei para ela, você não teve respeito comigo, você não entendeu o que eu estava fazendo, você presumiu o que eu estava fazendo e você não veio me perguntar. Da próxima vez que você for falar comigo, e isso eu te digo, e ainda falei, né? Isso eu te digo como alguém que estudou o gerenciamento de projetos, como alguém que é formado em comunicação, que você chama atenção em particular e você elogia em público. Nunca mais faça isso comigo. Eu dei o meu limite e ela entendeu. Gente, ela entendeu, sabe? Então, se eu tivesse chegado dizendo para ela todas as coisas, chegasse na crítica, ela não teria me escutado, sabe? E isso foi uma das coisas que veio muito forte com essa ressonância, principalmente com a sexta e com a sétima onda, porque aí eu comecei a pedir o arquétipo da onça pintada. Eu confesso para vocês que eu peço o arquétipo da onça pintada muito mais do que, porque quer estar no topo, porque não sei o que, não. O arquétipo da onça pintada é o animal que representa o Brasil, é um dos animais que representa o Brasil. Portanto, eu me conecto com esse arquétipo porque eu quero mostrar minha brasilidade antes de qualquer outra coisa. Eu sou brasileira, eu nasci no Brasil. E se eu não honro a minha pátria, eu não honro de onde eu nasci e, portanto, eu desonro a minha própria energia primordial, o lugar que me acolheu aqui. E com isso eu não consigo crescer, porque quem não honra suas raízes não cresce. Nenhuma planta cresce sem raiz, gente. Talvez tenha uma ou outra aquática, sei lá o quê, mas as árvores grandes, frondosas, que crescem, que dão frutos, elas honram as suas raízes. Eu honro as minhas raízes através do arquétipo da onça. E esse arquétipo, ele tem um lado maravilhoso que você fica, né? Você cresce, você vai pro topo. Por que é um animal símbolo do Brasil? Porque é o único animal que corre muito bem, que nada muito bem e que escala árvores, ou seja, ele domina os elementos, né? E ainda tem aquela cor que pode lembrar o fogo, né? Então ele domina todos os elementos e tudo. Tem uma série de questões com isso, além do mais as pintinhas da onça
são bem específicas, que é por isso que diferencia a onça do jaguar, embora aqui fora eles só achem que é só o jaguar. As pintinhas, elas falam sobre o acesso ao nosso inconsciente, e portanto a onça está falando sobre trazer do inconsciente para o consciente, por isso que ela tem as duas cores, né? Tem aquela pelagem que lembra o sol, que é a luz, trazer para fora, por isso que eu falei do elemento fogo, né? E as pintinhas pretas trazendo para o inconsciente, olha o símbolo yin yang também, sabe? Criando campo. E só que ela tem um pequeno detalhe, né, gente? Que é a mordida mais forte. E aí, porque ela tem a mordida mais forte, você fica com uma comunicação que você bate. Você não fala, você não dá um carinho, você dá um tapa. E é complicado, assim, sabe? Naquela época, quando eu comecei com esse arquétipo, foi, assim, muito forte, assim, até o abençoado que me acompanha rapidamente aprendeu a frase em português, não cutuque a onça com vara curta. Ele aprendeu muito rapidinho, viu? Coisa mais querida, com o sotaque dele falando, né? Eu tive que aprender muito a balancear esse arquétipo, especialmente nessas ondas quando eu comecei a pedir ele. Porque, gente, se você não aprende a se comunicar de uma maneira doce ou adaptar, né? Quando você precisa ser agressiva, você é bem assertiva. E quando você precisa ser um pouco mais doce, mais melosa, você saber usar o lado felino de falar de uma maneira doce, calma, tranquila. Porque a gente tem que se adaptar. Assim como a onça que se adapta a todos os elementos, a gente também tem que se adaptar, né? Então não pode pegar só a sombra e culpar o arquétipo. Coitado do arquétipo, né? Tudo isso só tá mostrando a sombra que tem dentro de mim. E é muito aprendizado, assim, foi muito aprendizado. E aí, enfim, durante essas ondas eu tive todo esse avanço, né? Me inscrevi e tudo, deu tudo certo, consegui tudo certinho. Aí era só um momento de esperar, né? Esperar finalmente começar meu curso e tudo, mas aí isso eu conto em outro vídeo, conto mais pra frente. Enfim, tiveram várias coisas também, né? Mudança de paradigma, mudança de crenças, sabe assim, trabalhando muitas questões internas, eu continuava pedindo muita limpeza. E aí foi interessante, assim, porque foram chegando também livros, assim, muito interessantes. Por exemplo, o livro O Superintestino, que eu vou deixar aqui na descrição também falando sobre o superintestino, que ele fala muito sobre os alimentos, sobre as mudanças que tiveram na nossa microbiota, sobre, sabe, assim, o quanto todas essas pequenas e grandes coisas acabam afetando a gente como um todo, sabe? E comecei a prestar muito mais atenção na minha saúde, sabe? A ter mais discernimento na alimentação, a começar a fazer um pouquinho de exercício, ainda que não tenha sido suficiente naquela época, né? E ainda não é o suficiente agora, estamos no caminho, mas já foi um grande salto, assim. Acho que é isso, assim, dessas ondas aqui, gente de Deus, já tô falando faz meia hora aí. Foram essas coisas, assim, teve muitos aprendizados, muitos desafios. E é isso, assim, depois nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês como é que foram a parte do curso também, a parte do desafio de aprender em francês, fazer o curso em francês e tudo, enfim. Foram várias coisas, assim, foi um ano bem desafiador, assim, no ano passado, até porque foi um ano de escorpião pra mim, então, nossa, troquei de pele, assim, nasci das cinzas, né? Renasci das cinzas. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Para quem deseja participar aí de outras coisas, assim, outros eventos, assim, eu tô sempre divulgando no Instagram. Então, quem quiser manter contato também, quem quiser vir falar, trocar sobre a onda, como é que tá sendo e tudo, eu sempre gosto de conversar, gosto de trocar. E assim, né? Troca, né, gente? Vamos lá, vamos conversar, vamos aprender junto. Não vir pra me despejar um monte de coisa, mas vamos vir pra trocar, né, gente? Pra falar, vamos conversar. Acho que é isso, gente. Gratidão mais uma vez pra gente ter esse espaço aqui de troca, né? Ter esse momento aqui, essa comunidade maravilhosa que a gente tá construindo. E é isso. Deixa um beijo grande, um ótimo dia pra vocês e até a próxima.